Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade, certo? Nosso estudo da gasometria. E vimos as partes iniciais, vimos as ideias iniciais, os conceitos da fisiologia ácido-base, certo? E agora vamos entrar propriamente nos distúrbios, certo? Já conversamos um pouco sobre os distúrbios respiratórios, que são um pouco mais rápidos. Vamos agora para os distúrbios metabólicos. O primeiro distúrbio metabólico que nós vamos estudar, pessoal, é a acidose metabólica, certo? E como é que a gente conceituou a acidose metabólica? É um bicarbonato mais baixo do que o que ele deveria estar, certo? Se for uma acidose metabólica pura, aí nós vamos ter um bicarbonato ali mais baixo do que 20, menor do que 22, com um pH menor do que 7,35, certo? Então vamos lá. Então a acidose metabólica é um bicarbonato mais baixo do que era para ele estar. E para a gente entender a acidose metabólica, pessoal, a gente precisa entender um conceito, que é o conceito de anion gap. Não sei se vocês já escutaram isso, mas o anion gap, o que é o anion gap, certo? Vamos aqui começar do começo, certo? Desse ladinho aqui, ó, eu tenho os cátions do meu corpo, certo? Desse lado de cá eu tenho os ânions, tá certo? Qual é o principal cátion do meu meio extracelular, pessoal? É o sódio. Concentração variando entre 135 e 145, por aí, certo? Quais são os outros cátions que eu tenho? Tenho só sódio? Não. Eu tenho potássio, eu tenho magnésio, eu tenho cálcio. Mas presta atenção, olha a concentração do potássio. Potássio varia entre 3,5 a 5, 5,5. Olha que a concentração do sódio é de 135 a 145, é muito maior. O magnésio variando também, 1,5 até 2,5 mais ou menos. O cálcio total é uma coisa, mas eu digo iônico, também 1 ponto alguma coisa, certo? Então quer dizer, fora o sódio, todos os outros íons que eu tenho, todos os outros cátions que eu tenho, tem uma concentração muito mais baixa do que o sódio, assim, relativamente, certo? Enquanto o sódio é 100 e tanto, o potássio é 4, certo? Então, relativamente, eles todos têm uma contribuição muito pequena do ponto de vista absoluto, certo? Então, eu vou pegar todos esses cátions com a concentração pequena e vou juntar nesse pacotinho aqui, que são os cátions não mensuráveis, certo? E quanto aos ânions lá, qual é o principal ânion do meu líquido extracelular? É o cloro, que ele está em torno de 100, certo? A concentração dele, 100 mEq por litro. O segundo mais importante, o bicarbonato, que ele está em torno de 24 mEq por litro. E qual seria o próximo ânion, sim, mais relevante do ponto de vista absoluto? Seria a albumina, que estaria variando em torno de 4, certo? E os outros, fosfato, sulfato, eu vou pegar tudo e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz com os cátions. Como eles têm uma contribuição absoluta em termos de valor menor, eu vou juntar todos nesse grupo dos ânions não mensuráveis, tá certo? E aí, concorda comigo que a quantidade de cátions tem que ser igual à quantidade de ânions? Você, quando passa por um campo magnético, você não é atraído, certo? Por um campo elétrico não tem força nenhuma sobre você. Por quê? Porque nossas cargas são anuladas, porque nós temos o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então, no fim das contas, nós somos neutros, certo? Do ponto de vista eletroquímico. Então, o que vem a ser o anion gap, pessoal? Todo mundo conhece o anion gap como uma fórmula. Eu não quero que você entenda ele como uma fórmula. Eu quero que você entenda que o anion gap é a diferença entre os ânions não mensuráveis e os cátions não mensuráveis. Então, o que viria a ser o anion gap? Viria a ser esse quadradinho que eu estou desenhando para vocês aqui, pessoal. E o anion gap, eu quero que vocês entendam ele como uma substância, certo? Em vez de entender ele como essa subtração, eu quero que vocês entendam o anion gap como uma substância. É uma substância composta por ânions, tá certo? Então vamos lá. Qual é o valor normal desse anion gap? É de 8 a 12. E a definição de anion gap é essa que eu falei para vocês. A subtração entre os ânions não mensuráveis e os cátions não mensuráveis, certo? Mas presta atenção,
Se eu sei que o onion gap ele é esse retângulozinho aqui, me diz, tem como eu calcular ele? Tem. Olha, é o sódio menos o cloro menos o bicarbonato. Vai dar esse quadradinho aqui. E isso vai me gerar a fórmula que normalmente todo mundo conhece o onion gap, certo? Que é sódio menos a soma do bicarbonato com o cloro. Então aqui mais esquematizado para vocês, beleza, pessoal? O onion gap é esse quadradinho aqui. E assim é a forma que a gente vai representar no final, assim, no decorrer da aula, certo? E é a forma que normalmente é representada, que é excluindo aquele quadradinho dos cátions não mensuráveis e aquele restante dos ânions não mensuráveis, certo? Então a gente vai representar dessa forma aqui até o final da aula. Então o que é o onion gap? É a subtração dos ânions menos os cátions não mensuráveis. Mas como é que eu quero que fique na cabeça de vocês? O onion gap é uma substância negativa, beleza? Tranquilo, pessoal? Pois vamos lá. Tá aqui novamente a fórmula. E por que é importante eu saber, Laio, desse onion gap quando eu estou estudando a acidose metabólica? Porque é muito simples. Porque com o onion gap eu vou conseguir dividir as acidoses metabólicas em dois grandes grupos. A acidose metabólica com onion gap aumentado e a acidose metabólica com onion gap normal. Laio, mas pra que eu preciso dividir desse jeito? Porque a fisiopatologia dessa acidose é completamente diferente nos dois exemplos, certo? Vamos voltar. Olha aqui. O que é a acidose metabólica que a gente conversou? É um bicarbonato menor do que o que era para ele estar. Tá certo? E o bicarbonato é uma base. Então, se eu acrescento um ânion não mensurável, que ele é, na verdade, um ânion que decorrente de um ácido, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu adicionando um ânion não mensurável que eu anteriormente não tinha, ou que eu tinha em pequena quantidade, o que vai acontecer? Esse ânion, que vem de um ácido, vai consumir o bicarbonato, e consumindo o bicarbonato, quem é que vai tomar o lugar do bicarbonato? Porque eu tenho que ter número de cargas positivas iguais ao número de cargas negativas. Então, o anion gap vai aumentar porque eu estou aumentando um ânion, que na verdade vem de um ácido, e esse aumento desse ácido vai consumir o meu bicarbonato, certo? O que é um ácido, pessoal? É um H+ com um ânion, certo? O ânion vai entrar dentro do anion gap e o H+ vai consumir um bicarbonato, certo? Então, o que é o mecanismo fisiopatológico da acidose metabólica com anion gap aumentado? É uma retenção de um ácido com o acréscimo de um ânion, certo? Um novo ânion que vai contar como aquele saco de ânions que a gente conversou, que é o anion gap, tá certo? E quais são as causas? Agora vai ficar mais claro para vocês, pessoal. Insuficiência renal aguda, doença renal crônica, cetacidose, intoxicação exógena, acidose lática. Essas são as clássicas, certo? Por que que aumenta o anion gap? Por que que eu retenho ânions e ácidos na insuficiência renal aguda, na insuficiência renal crônica? Porque na insuficiência renal aguda, pessoal, vamos pensar assim de uma forma bem superficial, vou parar de filtrar, certo? Parei minha filtração, o que vai acontecer? Não vou mais filtrar e não vou mais excretar alguns ácidos. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, o próprio ácido lático, certo? Desculpa, ácido úrico. E tudo isso aí vai acontecer o quê? Eu vou ter um ácido, então o H+ vai consumir o bicarbonato, o meu bicarbonato cai. Então o que vai acontecer? Acidose metabólica, bicarbonato menor do que eu quero para estar. E vai sobrar um ânion. Esse ânion vai ser acrescentado aos meus ânions não mensuráveis. E, consequentemente, vai aumentar o meu anion gap. Então, eu vou ter uma queda do bicarbonato às custas de aumento do anion gap. Na doença renal crônica, pessoal, já vou adiantar para vocês. Eu tenho dois estágios de doença renal crônica que vão me gerar dois distúrbios ácido-base diferentes. Certo? Vamos supor, estou aqui. Comecei minha diabetes hoje,
certo? E estou evoluindo na minha doença diabetes descontrolado, estou evoluindo na minha doença renal, certo? Que a gente vai discutir numa outra aula quais são esses mecanismos. Mas estou evoluindo. Comecei a perder função renal, creatina começou a aumentar e tudo mais. Então, nos estágios iniciais, o meu rim ele vai perder ou diminuir sua capacidade de excretar ácido, certo? Ácido na forma de amônia, porque eu não vou conseguir produzir amônio suficiente para conseguir excretar o ácido que eu preciso excretar. Porque a gente já conversou na primeira aula que os ácidos fixos só são excretados por meio do rim. Então eu vou perder essa capacidade. Isso vai me gerar uma acidose metabólica de union gap normal, que a gente vai discutir já já. E com o passar da minha doença renal crônica, com o meu clearance de creatina caindo, 60, 40, de 40, de 30 para baixo, o que é que vai acontecer? Eu não vou ter glomérulo suficiente para filtrar, porque já papocou, já consegui uma perda de glomérulos muito importante. Então, se eu não filtro, eu vou começar a reter os mesmos ânions da insuficiência renal aguda que eu falei para vocês. O sulfato, o fosfato, o ácido úrico, tá certo? E assim eu vou aumentar o anion gap. Então, inicialmente na doença renal crônica, no evoluir dela, nos estágios mais iniciais, eu vou ter apenas uma acidose metabólica por anion gap normal, certo? Por déficit na eliminação do H+, beleza? Por meio do amônio. Com as fases mais avançadas, aí sim eu vou ter um déficit de filtração, acúmulo de ácidos que vão gerar ânions, e o ácido, o H+ do ácido vai consumir meu bicarbonato e o ânion vai ser acrescentado no anion gap, beleza? Então é por isso que eu tenho essa diferençazinha aí na doença renal crônica. Na cetoacidose, eu vou ter o ácido beta-hidroxibutírico, certo? Que são os cetoácidos, o próprio ácido acético, acetacético, certo? Todos esses ácidos aí vão fazer a mesma coisa que a gente já conversou. Por causa que eu não tenho uma produção de insulina adequada, eu vou começar a fazer a cetogênese, beleza? E fazendo cetogênese, vou produzir esses ácidos que vão gerar energia, mas que são ácidos, certo? Então o H+ desse ácido vai consumir meu bicarbonato, diminuindo o bicarbonato, e o ânion vai ser acrescentado ao anion gap. Então eu vou ter uma diminuição do bicarbonato às custas de aumento do anion gap, certo? Intoxicação exógena. Se eu me intoxico por metanol, por salicilato, tudo isso, quando for metabolizado, por exemplo, metanol vai ser metabolizado no aldeído, certo? E esse aldeído vai gerar um H+ e vai gerar um ânion, certo? O próximo passo está certo, o AS, certo? Os salicilatos vai fazer a mesma coisa, vai ser metabolizado, vai gerar um ânion e vai gerar um H+. E o que vai acontecer? Queda do bicarbonato com acréscimo no anion gap. E a acidose lática é um ácido lático, certo, pessoal? Quando eu estou com meu paciente está com sepsis, está com hipoperfusão importante, certo? Está com hipóxia importante, vai começar a fazer metabolismo anaeróbio. E o metabolismo anaeróbio vai culminar com a produção do ácido lático. O ácido lático, mesma coisa. É o H+ mais o lactato. O lactato vai ser acrescido ao anion gap e o H+ vai ser usado para consumir um bicarbonato que eu tinha. Tá certo? E como é que eu dou o diagnóstico dessas coisas? Anamnese, exame físico. Cetoacidose, anamnese, exame físico. Intoxicação exógena, anamnese, exame físico. E acidose lática, anamnese e exame físico. Não é insuficiência renal aguda, não é insuficiência renal crônica. Claro que vai depender muito da causa, certo? Mas é um paciente que vai começar a urinar menos, é um paciente que vai ter uma urina avermelhada, certo? É um paciente que vai começar a ficar emaciado, já tem um passado de hipertensão, diabetes, alguma injúria renal, uso de anti-inflamatório, certo? Um passado de glomerulonefrite que foi tratado está voltando. Cetacidose, normalmente aquela criancinha com poliúria, polidipsia, polifagia, não sabia que era diabético, começou um quadro inespecífico com dor abdominal, com os 3 P's aí que a gente conversou, certo? Entra na emergência, aí você vê que tá uma criança desidratada, tá com poliúria e tudo mais, você faz uma DX dela, faz uma glicemia capilar e vê que tá nas alturas. Intoxicação exógena, o paciente chega rebaixado para você, ou então com uma história de que foi achado com uma ruma de medicamento do lado, desacordado,
Ou então um paciente que fala pra você mesmo que tomou essa ruma de coisa na tentativa de suicídio, certo? Acidose lática, aquele paciente que está na UTI, aquele paciente que está séptico, que entrou em choque séptico, uso de droga vasoativa, hipoperfundido, certo? Então tudo isso aí você já vai pensando. Você vai para gaso sabendo mais ou menos o que você vai achar, tá certo? Então a anamnese, exame físico é importantíssimo. E quais são os exames complementares que eu poderia pedir? Bom, ureia, creatinina, eletrólitos, PTH, cálcio, num contexto de insuficiência renal aguda ou crônica. Cetoacidose. Cetoacidose diabética, né? Então, diabética eu peço uma glicemia, vou ter cetonúria, porque eu vou pedir um sumário de urina para ver, e eu vou ter um potássio, porque esse paciente tem muito distúrbio do potássio, certo? Que a gente discute aí na nossa aula de distúrbios do potássio. Intoxicação exógena, aí eu vou pedir a dosagem sérica, se for possível, do que eu achar que foi, fazer aquele screen toxicológico que todo o episódio do House tem, todo episódio daquele Grey's Anatomy também tem, certo? Ou então eu vou fazer o gap osmolar, que a gente conversa já o que diabo é isso. E na acidose lática eu vou pedir uma gase, e na própria gase vai ter o lactato que vai estar estourado nas alturas, certo? O que vem a ser o gap osmolar, pessoal? É o seguinte, a osmolaridade do teu sangue, certo? Normalmente gira em torno de 280, 290, 295, certo? Gira em torno disso aí. E aí eu tenho duas formas de obter a minha osmolaridade, certo? Uma forma é pegando o sangue e colocando no osmômetro e dizendo, olha, a osmolaridade daqui é tanto, que isso eu vou chamar de osmolaridade medida, tá certo? Uma outra forma eu sei quais são as principais substâncias que me geram poder osmótico e que eu tenho dentro do sangue. Quais são elas? O sódio, a ureia e a glicose, certo? Tem algumas considerações a ser feitas acerca da ureia, mas vamos deixar para a nossa aula de estudo do sódio, certo? Mas sódio, ureia e glicose são as principais substâncias osmoticamente ativas que estão dentro do meu sangue. Então, para eu não precisar medir, eu sei que elas são as principais e eu consigo calcular a osmolaridade com base na concentração dessas três substâncias, certo? Normalmente, a osmolaridade medida menos a calculada, quer dizer, a diferença entre a calculada e a medida é uma diferença pequena. Por quê? Porque todas as outras substâncias juntas não exercem um poder osmótico tão intenso, certo? As que mais têm poder osmótico são essas três. Então, quer dizer, a diferença entre a osmolaridade que eu meço e a osmolaridade que eu calculo é muito pequena. Menor do que 10, menor do que 15, certo? Miliosmols por litro. Se o meu paciente está intoxicado, certo? E tem uma substância outra que é osmoticamente ativa, o que é que vai acontecer? A minha osmolaridade medida vai aumentar bastante, mas a calculada vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não vou, desculpa pessoal, eu não vou calcular aquela nova substância. Não vai entrar no meu cálculo aquela nova substância que entrou. Então o que é que vai acontecer? A osmolaridade medida vai crescer muito e a calculada vai ficar no mesmo jeito. Então a diferença entre elas vai aumentar. Aumentar para quanto? Para mais que 10 ou mais que 15, dependendo da referência, certo? O que eu chamo de gap osmolar? É exatamente essa diferença entre a osmolaridade medida e a calculada. Um gap osmolar alto é fortemente indicativo de uma intoxicação exógena, certo? A principal intoxicação exógena que gera um gap osmolar aumentado é a intoxicação pelo álcool, certo, pessoal? Mas aí outras intoxicações aí por outras substâncias também podem aumentar o gap osmolar. Não são todas as substâncias com que o paciente se intoxica que vão aumentar o gap osmolar, mas aí é mais uma pista aí para o teu raciocínio, tá certo? Bom, então a acidose metabólica de um gap aumentado é uma acidose metabólica decorrente de uma retenção de um ácido que vai gerar um ânion e um H+, o H+ consome o bicarbonato e o ânion aumenta o ânion gap, certo? Esse é o mecanismo da acidose metabólica de um gap aumentado. E são aquelas 4 causas principais que a gente já conversou. E a acidose metabólica com ânion gap normal, qual é o mecanismo fisiopatológico dela? É completamente diferente.
Na acidose metabólica de Union Gap normal, ou eu perco o bicarbonato, ou eu retenho um H+ livre. É H+, não é H+ mais ânion, é só um H+. E a gente vai entender como é que acontece isso. E quais são as causas? As causas pessoais são essas que estão no slide. Diarreia, fístulas digestivas, seja biliares, entéricas, pancreáticas, acidose tubular renal, seja tipo 1, 2 ou 4, doença renal crônica nos seus estágios mais iniciais, como a gente já discutiu, ou acréscimo de uma solução rica em cloro. Vamos lá. Pessoal, vamos só entender logo aqui uma coisa. A minha secreção digestiva acima do meu piloro, certo? Quer dizer, no meu estômago, é uma secreção rica em quê? Rica em HCl, beleza? Rica em HCl, ácido clorídrico, porque minhas células parietais estão ali produzindo a todo momento. E nas minhas secreções digestivas abaixo do piloro, são ricas em quê? Secreção biliar, secreção pancreática, secreção do próprio enterócito, são ricas em bicarbonato, tá certo? Então, se eu perder secreção digestiva acima do piloro, quer dizer, vômito, certo? Ou então drenagem nasogástrica, o que vai acontecer? Eu vou perder muito HCl, certo? Se eu perder uma secreção digestiva abaixo do piloro, quer dizer, perder mais secreções biliares, secreções entéricas, eu vou perder uma secreção rica em bicarbonato, certo? Então, se eu tenho uma diarreia importante, eu vou perder uma secreção rica em bicarbonato. Se eu perco bicarbonato, pessoal, o que vai acontecer? Menos bicarbonato eu vou ter no meu corpo, então eu vou ter uma acidose. E a acidose metabólica. E de que tipo? Union Gap normal ou aumentado? Normal. Eu falei em acréscimo de algum ânion não mensurável? Não. Então eu só fiz perder bicarbonato. Se eu perdi bicarbonato, acidose metabólica de Union Gap normal. As fístulas aí vão na mesma linha. Acidose tubular renal. Bom, pessoal, isso aí são um grupo de doenças, certo? Que o que acontece? Eu vou ter déficit renal ou na reabsorção do bicarbonato que eu filtro, ou na excreção do H+, que eu necessito excretar porque eu tenho que excretar os ácidos fixos que eu produzo todo dia no meu metabolismo. Então, o que é a acidose tubular renal? Ou não consigo reter o bicarbonato que eu filtro, ou eu não consigo eliminar o H+, que eu excreto. Tudo isso no rim. E solução rica em cloro, pessoal. Presta atenção. Como é que era aquela nossa... Vamos voltar aqui um pouquinho. Como é que era aquela nossa divisão aqui, ó? Então, o que acontecia? Se eu tenho uma acidose metabólica de Union Gap aumentado, o bicarbonato cai e o Union Gap aumenta, certo? Se eu tenho uma acidose metabólica de Union Gap normal, o que vai acontecer? O Union Gap vai continuar do mesmo jeitinho que ele estava, no seu valor de referência entre 8 e 12 ali. Mas o bicarbonato caiu. Por quê? Porque eu retive um H+, ou porque eu acabei excretando sem querer um bicarbonato. E aí, o que é que fica? Se o bicarbonato cai, quem é que vai ocupar o lugar do bicarbonato? O cloro. O cloro ele aumenta para acompanhar e para manter a eletroneutralidade do meu corpo, certo? Então, dessa forma, eu posso chamar as acidoses metabólicas de Union Gap normal de acidose metabólica hiperclorêmica. E eu posso chamar as acidoses metabólicas de Union Gap aumentado de acidose metabólica normoclorêmica. Por quê? Porque na acidose metabólica de Union Gap aumentado, o cloro não altera, não mexe. E na acidose metabólica de Union Gap normal, o cloro ele tem que ocupar aquele lugar que antes era ocupado pelo bicarbonato. Tá certo? Vamos voltar. Bom, então se eu dou uma solução rica em cloro, que é o caso de um soro fisiológico, que é rico em cloro, certo? Então eu posso ter uma acidose metabólica em gap normal discreta, certo? Porque eu dei mais cloro, acaba que o bicarbonato vai deixar de ser absorvido lá no rim, um pouquinho dele, e eu vou acabar aumentando o cloro e diminuindo um pouco do bicarbonato. Mas isso tende a ser bem leve, certo? Então eu vou ter dois tipos de causas bem definidas, certo? Para acidose metabólica em gap normal, eu vou ter causas gastrointestinais, que são essas duas primeiras, e causas urinárias, que são essas outras, certo? Então, como é que eu diferencio? Como é que eu sei que aquele meu paciente tem
uma acidose metabólica por causa urinária ou por causa gastrointestinal? Primeiro pela história, né, pessoal? Se o paciente tem uma diarreia importante, tem história de fístula, fez uma cirurgia, tem essa história, uma possibilidade de fístula, então eu vou pensar em casos gastrointestinais. Não, é um paciente que ele não estou conseguindo achar uma causa muito clara para ele, acho que pode ser na urina, certo? Existem formas, primeiro, após o exame físico, existem outras formas para a gente fazer essa diferenciação. Que forma é essa? Através do anion gap urinário. E esse anion gap urinário, pessoal, o que é que vem a ser ele? Vamos primeiro entender alguns conceitos. Se eu coloco para você um paciente que está em acidose, certo? Tem muito ácido no corpo dele. Como é que você espera que esteja a eliminação de ácido na urina dele? Normal, aumentada ou diminuída? O paciente tem acidose, pessoal. 2 segundos para vocês pensarem. Bom, se ele tem acidose, então ele tem muito ácido. Então o rim vai, se o rim estiver sadio, se o rim estiver tranquilo, o rim vai ter que fazer o quê? Aumentar a carga de ácido excretando na urina, para tentar amenizar ou resolver aquela questão daquela acidose que o paciente está tendo, tá certo? Esse conceito é simples, mas é importantíssimo. Então vamos lá. Aqui, pessoal, só mostrar para vocês que no meu rim, certo, existem algumas formas de excretar ácido, certo? E uma delas que é responsável por 1/3, por metade da excreção de ácido, é essa forma aqui, ó. Eu vou ter a excreção de H+ para dentro do meu lúmen tubular, e esse H+, ele vai se juntar com amônio, certo? Se junta com a amônia e forma o íon amônio, certo? E o íon amônio, ele vai ser excretado junto com o cloro, com o cloreto de amônio, certo? Então, boa parte da minha carga ácida eliminada na minha urina vai estar na forma de cloreto de amônio. Então, se eu quero saber quanto está sendo eliminado de ácido na minha urina, uma das formas é tentar ter uma ideia de como é que está o cloreto de amônio na urina, tá certo? Então, o que é que vem a ser o anion gap urinário? O anion gap urinário, ele é o sódio mais o potássio menos o cloro, certo? Qual é o valor normal dele? É discretamente negativo, certo? Em torno de -10, -20 até 0. Ele varia nessa faixa, entre -20 e 0 mais ou menos, tá certo, pessoal? Vocês estão vendo alguma coisa que vocês acabaram de ver? Olha só, cloreto, não é verdade? Então, quanto mais ácido eu eliminar pelo meu rim, pela minha urina, quanto mais cloreto de amônio eu eliminar, maior o cloreto na minha urina, tá certo? Então, se, por exemplo, meu paciente está em acidose, certo? Se ele está em acidose e o meu rim está normal, o que é que vai acontecer com a eliminação de cloreto de amônio? Vai estar alta, certo? Se ela vai estar alta, então eu vou ter muito cloreto de amônio. E como é que vai ficar o anion gap urinário? Se eu tenho muito cloreto de amônio, ele vai ficar muito negativo. Então, se eu tenho um anion gap urinário muito negativo, é porque o meu rim está funcionando adequadamente e está eliminando carga ácida em excesso que o meu corpo está tendo. Então, se o meu anion gap urinário ele é muito negativo, é porque o problema não está no rim, porque o rim está eliminando ácido. Então, se ele está muito negativo, é porque o problema está no meu trato gastrointestinal. Por outro lado, se eu estou em acidose e o problema está no meu rim, o meu rim não vai conseguir excretar a carga ácida, porque o culpado de estar retendo essa carga ácida é ele. Então, se ele não excreta a carga ácida, como é que vai estar o cloreto de amônio? Vai estar baixo, reduzido. Então, se ele vai estar reduzido, então essa continha aqui vai dar positiva. Eu vou ter mais sódio e potássio do que cloreto, porque eu não estou eliminando cloreto de amônio. Então, se eu estou em acidose e meu anion gap urinário é positivo, é porque eu não estou eliminando cloro, não estou eliminando por consequência
cloreto de amônio. Então, o problema está no rim, que não consegue eliminar essa carga ácida, tá certo? Então, o anion gap urinário positivo, ele quer dizer que o problema está no rim. Então, eu vou atrás das acidoses tubulares renais e vou atrás de uma doença renal crônica em estágio intermediário ali, certo? E se o anion gap urinário deu muito negativo, é porque eu estou eliminando muito cloreto de amônio. Então, o problema está numa fístula entérica, o problema está numa diarreia que o paciente está tendo, certo? Vou ter que investigar por esse outro lado. Entendido, pessoal, como é que eu consigo fazer essa diferenciação? Pelo histórico exame físico e pelo anion gap urinário. Estudos apontam que está fora. Não tá, negado. Tá dando certo, não tá? Vamos junto, vai dar certo. Alcalose metabólica, pessoal. A alcalose metabólica é um distúrbio que eu vou falar para vocês. Se todo dia o meu corpo produz mais ácido do que base, o que é que vai acontecer? Eu vou tender todo dia a ter uma acidose metabólica mais fácil do que uma alcalose. Concorda comigo? Se todo dia eu tenho um déficit de produção de base em relação a ácido, então seria mais fácil eu ter acidoses metabólicas do que alcaloses metabólicas. E é bem verdade. É assim, pessoal, para eu ter uma alcalose metabólica, eu tenho que ter algum fator que propicie uma propagação dessa acidose metabólica, certo? Tem que ter alguma coisa errada para que a alcalose se sobreponha à acidose do meu paciente. Porque eu tenho mecanismos fisiológicos de proteção contra a alcalose metabólica, que é a própria produção aumentada todo dia de ácido, tá certo? Então, eu preciso de alguns, como é que eu posso dizer, alguns itens aí. Eu preciso de algumas condições que perpetuem e que propiciem que o meu paciente entre em alcalose a despeito dessa proteção fisiológica da produção aumentada de ácido em relação à base todo dia no meu corpo, tá certo? Que situações são essas? Vamos com calma. Aqui, pessoal, estou no túbulo contorcido proximal do meu paciente, certo? Meu tubo contorcido proximal é responsável por 65% da absorção de tudo que é filtrado, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho vários transportadores aqui. Um dos transportadores é esse transportador aqui, que é o de sódio, que é o cotransporte sódio-aminoácido, ou sódio-glicose, ou sódio-lactato, ou sódio-fosfato, certo? E o outro aqui é esse transportador aqui, que é o antiporte sódio-H+, certo? Eu vou reabsorver um sódio e eu vou jogar um H+ para fora. Esse H+ se liga com bicarbonato que foi filtrado, certo? Se juntando, vai formar o ácido carbônico, que pela ação da anidrase carbônica, que está aqui na borda em escova do meu túbulo contorcido proximal, vai formar H2O e CO2. O CO2 ele é difusível e ele vai acabar entrando na minha célula. Ele é pequeno, apolar, difusível, e ele vai vencer aqui e vai perpassar a membrana celular do meu túbulo contorcido proximal. Lá dentro da célula, ele vai se juntar novamente com H2O, e pela ação da anidrase carbônica vai virar H+ e o bicarbonato. E o bicarbonato vai ser absorvido e o H+ vai reentrar nesse ciclo. Então preste atenção, o H+ ele está só circulando aqui. E o bicarbonato que estava aqui, ele acabou por ser reabsorvido, certo? Então, o que é que isso aqui fez? Todo esse mecanismo aqui, ele só fez reabsorver um bicarbonato, certo? Então aqui no final das contas eu estou reabsorvendo sódio com bicarbonato, entendido? E se, pessoal, eu tiver, por exemplo, uma condição como uma hipovolemia, certo? Estou com hipovolemia, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que reabsorver todo o sódio que eu puder. Por quê? Porque o sódio ele entra junto com a água. Se eu entro com sódio e com água, eu tendo a restaurar aquela minha volemia que foi perdida, certo? Então, se eu tenho um estado de hipovolemia, vou reabsorver muito sódio, e reabsorvendo muito sódio, eu vou reabsorver muito sódio junto com quem? Com o bicarbonato. Então, se eu absorvo muito sódio junto com bicarbonato, eu vou absorver muito bicarbonato. Reabsorvendo muito bicarbonato, eu vou ter alcalose. Beleza? Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas olha, aqui é a osmolaridade das substâncias conforme vai passando o túbulo contorcido proximal.
aqui desde a sua porção mais proximal do túbulo contorcido proximal, aqui até o final do túbulo contorcido proximal, já chegando ali na alça de Henle, certo? Eu não sei se vocês viram, mas o sódio ele é reabsorvido junto com a água, né? Então, se o sódio é reabsorvido junto com a água, eu estou reabsorvendo o sódio junto com o solvente. Se eu reabsorvo o sódio junto com o solvente, a osmolaridade do sódio que fica lá na luz do meu túbulo contorcido proximal, ela é constante. Por quê? Porque se eu reabsorver sódio, mas reabsorver água junto, então a concentração, a osmolaridade vai permanecer semelhante. Agora, o fósforo, por exemplo, o fósforo ele vai sendo reabsorvido. Eu não mostrei, ó. Tem aqui, ó, cotransporte sódio, fósforo. O fósforo é reabsorvido e a osmolaridade dele começa a cair. Mesma coisa da glicose, do lactato, certo? Começam a cair. O próprio bicarbonato começa a cair porque está sendo reabsorvido e não está sendo reabsorvida água, que é o solvente, na concentração, na mesma proporção. Agora o cloro, pessoal, ele não é reabsorvido nessa parte inicial do túbulo contorcido proximal. Então ele vai aumentando a sua osmolaridade, certo? Vai aumentando, ele vai ficando mais concentrado dentro da luz tubular. E o que é que acontece? Ele fica tão concentrado, que nas porções mais distais do túbulo contorcido proximal, quase chegando na alça de Henle, o cloro está tão concentrado, que ele acaba passando por essas junções entre as células, por essa via que a gente chama de via paracelular. E ele é absorvido junto com quem? Com o sódio e com a água, certo? Então, se eu tenho esse mecanismo, se eu tá tudo funcionando normal, o meu cloro ele vai ser reabsorvido nessa porção mais distal do túbulo contorcido proximal, certo? Junto com o sódio e com a água. Se por um acaso eu tiver pouco cloro no meu sangue, o que é que vai acontecer? O sódio vai passar a não ser mais reabsorvido nessa porção. Por quê? Se eu tenho pouco cloro, eu vou ter pouco potencial de gerar força osmótica para poder o cloro passar por essa via paracelular, certo? Então, se o sódio não vai ser mais reabsorvido com o cloro, ele vai ser reabsorvido com quem, pessoal? Com o bicarbonato. Então, se eu tenho hipocloremia, eu vou ter uma pouca reabsorção de cloro nessa porção aí final do túbulo contorcido proximal. Então, o sódio vai ter que ser reabsorvido com outra pessoa. E quem ele vai ser reabsorvido com quem? Com o bicarbonato, naquele mecanismo inicial que a gente já conversou, certo? Então, hipovolemia, o meu paciente vai tender a alcalose. Por quê? Porque reabsorve muito sódio com bicarbonato. Hipocloremia, o paciente vai tender a alcalose. Por quê? Porque não vai ter cloro para reabsorver o sódio junto com ele, então o sódio vai ter que ser reabsorvido com o bicarbonato. Essa célula aqui, pessoal, vai ser a última célula que eu vou mostrar para vocês, eu prometo, certo? Mas é para deixar as coisas mais claras. Essa célula aqui é a célula principal. Eu pulei lá para o túbulo contorcido distal, lá para o final do distal, começo e pelo meio do coletor, certo? Do túbulo coletor. Essa célula aqui, como toda célula dos meus túbulos, praticamente toda célula do meu corpo, ela é movida pela essa bomba, a sódio e potássio ATPase, certo? E essa bomba ela faz o que? Joga 3 sódios para fora, 3 sódios para o líquido extracelular e joga 2 potássios para dentro, para o líquido intracelular, certo? E essa bomba ela é regulada pela aldosterona. A aldosterona vem aqui e coloca mais bombas dessa sódio e potássio ATPase, aumentando o gradiente eletroquímico entre dessa célula aqui, certo? Entre essa célula e o fluido tubular. Se eu jogo 3 sódios para fora, pessoal, como é que vai ficar a concentração de sódio dentro da célula? Vai ficar uma concentração diminuída, certo? Se fica uma concentração diminuída, então eu vou ter como se fosse um déficit de sódio dentro da célula. Vai chegar, certo? Pela luz tubular, vai chegar o sódio, certo? Tá vindo lá do túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, chegou aqui no coletor. Aí chegou sódio. Se eu tenho um déficit de sódio dentro da célula, o sódio, através desse canalzinho aqui que eu chamo de ENaC, que é o canal epitelial de sódio, por esse déficit de sódio dentro da célula, o sódio vai entrar dentro da célula, certo? E o sódio entrando dentro da célula, ele vai entrar violentamente.
e entrando violentamente, o que vai acontecer? Vai se desfazer esse gradiente de sódio. Mas, por outro lado, vai se fazer o quê? Um gradiente positivo dentro da célula. Porque entrou o quê? Entrou só carga positiva. Entrou bastante carga positiva e vou fazer com que fique com um gradiente positivo, um potencial positivo dentro da célula. Ficando com um potencial positivo dentro da célula, o que vai acontecer? Eu tenho que jogar alguma carga positiva para fora. E que carga positiva é essa que eu tenho em abundância dentro da célula? É o potássio. Então, o potássio vai acabar por ser eliminado. Vai sair da célula. Ele saindo da célula, eu vou excretar potássio na urina, certo? E não é só o potássio que sai, porque eu tenho outras cargas positivas dentro da célula. Outra carga positiva que eu posso jogar para fora é o H+, certo? Então, no final das contas, o que essa célula é responsável? Ela é responsável por, através da aldosterona, que vai colocar a bomba sódio, potássio, TPase aqui, aumentar esse gradiente. Ela vai fazer com que seja reabsorvido sódio e junto com o sódio água, e vai ser excretado potássio e ou H+, certo? Se a gente melhora essa definição já, certo? Então, se eu tenho um estado onde eu tenho um aumento da função dessa célula, o que vai acontecer? Eu vou jogar mais potássio e mais H+ para fora do meu corpo através da minha urina, tá certo? Então, se eu tenho uma hiperfunção da célula principal, eu vou aumentar a excreção de H+ no túbulo contorcido proximal. Desculpa, aqui está no túbulo contorcido distal, tá certo, negado? Tá errado esse slide, mil perdões. E outra coisa, pessoal, se eu tenho hipovolemia, quais são os sistemas neurohormonais que eu vou estimular? Vários. Sistema adrenérgico, vou estimular o ADH e vou estimular o sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? Então eu vou ter bastante renina, bastante angiotensina e bastante aldosterona. Se eu tenho bastante aldosterona, o meu paciente hipovolêmico cheio de aldosterona vai ter essa célula aqui funcionando bastante. E se essa célula vai funcionar bastante, vou jogar muito H+ para fora, junto com o potássio, certo? Então, meu paciente hipovolêmico tem tanto um mecanismo proximal de eliminação inadequada e insuficiente de bicarbonato, porque vai ter que ser reabsorvido o sódio com bicarbonato lá no túbulo contorcido proximal, como na célula principal, lá no túbulo distal e coletor, eu vou ter uma secreção aumentada de H+. Então, meu paciente hipovolêmico tem dois mecanismos para ter alcalose, certo? Que se eu boto H+ para fora, eu fico com alcalose, beleza? Por último, pessoal, estou acabando. Esse aqui é bem simples, certo? Eu tenho H+ e potássio dentro e fora da minha célula, certo? O que vai acontecer? Eu tenho esses transportadores aqui, que eles são como se são trocadores, que eles vão trocar H+ por potássio, certo? Seja o H+ para entrar ou para sair, o potássio para entrar ou para sair. Por exemplo, se eu tenho uma condição que me leva a uma hipocalemia, certo? Se eu tenho uma hipocalemia, o que vai acontecer? Eu vou ficar com pouco potássio fora da célula. E dentro da minha célula é rico em potássio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trocar quem? O H+ pelo potássio. O H+ entra e o potássio sai da célula, certo? Se o H+ entra e o potássio sai da célula, eu vou fazer com que aquela hipocalemia ela seja como se fosse amenizada. Mas para isso eu tive que jogar H+ para dentro da célula. E eu fiz do meu fluido extracelular um fluido mais alcalino. Então, hipocalemia vai fazer com que haja essa troca celular de H+ por potássio. E o potássio vai sair da célula e o H+ vai entrar, gerando uma tendência à alcalose. Fora isso, pessoal, se eu tenho uma hipocalemia, eu tenho pouco potássio, certo? Quando o sódio for reabsorvido aqui nessa célula, eu vou ter que jogar para fora o potássio ou o H+, certo? Se eu tenho pouco potássio, eu vou jogar pouco potássio para fora e vou aumentar a minha excreção de H+, certo? Eu vou vou priorizar a minha excreção de H+ em detrimento do potássio, porque eu tenho pouco potássio no meu corpo, certo? Então,
A hipocalemia vai gerar alcalose por dois mecanismos. Um, por aumento da secreção do H+, lá no túbulo coletor, porque eu não tenho potássio, vou ter que jogar H+ para fora. E a outro mecanismo é por essa troca celular, tipo intra e o extracelular, de H+ por potássio. Só para exemplificar, pessoal, esse mesmo mecanismo aqui, ele funciona se fosse o contrário, certo? Se eu tivesse muito potássio fora, o que ia acontecer? O potássio iria entrar na célula e o H+ sairia, certo? Então, pacientes hipercalêmicos tenderiam a ter mais H+ fora da célula, mais H+ no líquido extracelular, tende a ter acidose, certo? Isso é uma relação válida. A gente vai ver que pacientes acidóticos normalmente têm uma leve hipercalemia, tá certo? Então, a hipocalemia vai gerar alcalose metabólica através da translocação celular e pela secreção tubular no néfron distal, certo? E é interessante, pessoal, só ver também que se o paciente tiver alcalose, então o que vai ter? Vai ter pouco H+ fora da célula. Então o H+ vai sair dentro da célula para fora e o potássio vai entrar na célula. Então, se o paciente tem uma alcalose, o potássio vai acabar entrando na célula. Então vai diminuir o potássio no líquido extracelular. Então, a alcalose gera hipocalemia. E a hipocalemia gera alcalose, certo? Então é interessante porque tanto é uma via de mão dupla aí. Um gera o outro e o outro gera um. Beleza? Então, quais são esses mecanismos que vão perpetuar, que vão propiciar um paciente que está em alcalose metabólica? A hipovolemia, a hipocloremia e a hipocalemia. Por aqueles mecanismos que a gente já discutiu. Dificuldade da eliminação do bicarbonato, eliminação preferencial do H+, translocação celular e hiperfunção da célula principal. E o que é que vem a ser a acidúria paradoxal, pessoal? Se eu tenho alcalose metabólica, como é que eu tenderia a ter a minha urina? Uma urina ácida ou urina básica? Se eu estou em alcalose, então eu tenderia a ter uma urina básica, porque eu teria que jogar para fora esse excesso de base. Mas pelos mecanismos que a gente conversou, o que acontece? Acontece que eu tenho uma dificuldade na eliminação de bicarbonato pela urina, certo? Então, a minha causa de alcalose é justamente porque eu não consigo eliminar o bicarbonato. Se eu não elimino o bicarbonato, a minha urina vai ser uma urina ácida, por mais que eu seja um paciente que tem alcalose, certo? Então isso é a acidura paradoxal. É uma alcalemia com urina ácida, certo? Por quê? Por causa de déficit na eliminação do bicarbonato ou aumento na eliminação do H+ por hiperfunção da célula principal, tá certo? Então é uma alcalemia com urina ácida. Por isso que é paradoxal, porque era para ser alcalemia com urina alcalina, mas não é isso que acontece. E as causas, pessoal? Pessoal, são 4 grupos de causas para alcalose metabólica, certo? Eu posso dividir em causas renais e extra-renais. Causas responsivas a cloreto e não responsivas a cloreto. O que quer dizer responsiva a cloreto? Que se eu der, por exemplo, NaCl 0,9%, que é o soro fisiológico do paciente, isso aí vai ajudar o paciente a reverter esse quadro. Vamos começar primeiro pelas causas extra-renais responsivas a cloreto. Qual é o mecanismo fisiopatológico disso? São perdas de cloro nas secreções digestivas, certo? Por exemplo, o paciente vomitou, perdeu HCl porque ele vomitou. Fluido gástrico rico em HCl. Então ele tanto perdeu o H+, como perdeu o cloreto. Se ele perdeu o cloreto, hipocloremia, alcalose metabólica. Drenagem nasogástrica. O paciente está em drenagem nasogástrica, é como se ele estivesse vomitando. Por quê? Porque está sendo sugado, ele está em aspiração aquela sonda nasogástrica dele e está retirando aquele conteúdo rico em HCl. Então, perda de H+, e perda de cloro. Hipocloremia, alcalose metabólica. Síndrome de Zoelig-Ellison. Então o paciente vai ter urinas ricas em HCl. Vai ser umas fezes ricas em HCl. Por quê? Porque ele vai ter hiperfunção da célula parietal, hiperestimulação dessa célula com aumento da excreção de HCl para a luz intestinal. Então eu vou ter fezes ácidas perdendo HCl, certo? Perdendo H+ e perdendo esses elementos. Adenoma viloso de colo. É interessante, pessoal, porque eu conversei com vocês que era o seguinte: diarreia gera
a acidose metabólica de New Gap aumentada. Desculpa, de New Gap normal. Por quê? Porque vai perder uma secreção rica em bicarbonato. E perdas acima do pyloro vai gerar uma alcalose metabólica, porque eu estou perdendo preferencialmente H+, e o cloro, certo? Mas tem duas situações, que é o adenoma viloso de cólon e a clorotorreia congênita, que eu vou ter paciente com diarreia, mas ele, em vez de ter uma acidose metabólica de New Gap normal, ele vai ter uma alcalose metabólica. Por quê? Porque o adenoma viloso, pessoal, ele pode ser, ele é uma lesão, é um adenoma do cólon, certo? Que ele pode ser secretor ou não, e quando ele é secretor, ele gera uma diarreia secretória, mas ele gera uma diarreia secretória com um fluido pobre em bicarbonato. Ele joga muito potássio para fora, certo? E é pouco bicarbonato que ele joga para fora. Então o paciente vai ter uma diarreia com um fluido rico em potássio, mas pobre em bicarbonato. Então ele não vai perder tanto bicarbonato assim. Ele vai perder mais potássio. Se ele perde potássio, hipocalemia, alcalose metabólica. Tá certo? E a clorotorreia congênita é um paciente que congenitamente ele tem um déficit, ele tem uma mutação, certo? No transportador que transporta o cloro e o bicarbonato. O cloro era para ser reabsorvido e o bicarbonato para ser excretado. Ele trocaria o cloro dentro da luz intestinal pelo bicarbonato dentro da célula entérica, certo? Sendo que o paciente tem uma mutação nesse transportador e acaba que ele não consegue jogar o bicarbonato para fora e reabsorver o cloro. Então ele vai perder muito cloro e vai reter o bicarbonato que era para ele excretar. Então dessa forma o paciente vai ter hipocloremia, certo? Hipocloremia, alcalose metabólica. E como é que vai estar o cloro urinário desses pacientes? Vai estar baixo, pessoal. Ele já está perdendo tanto cloro pelo TGI que o rim vai ficar ávido para reabsorver qualquer cloro que passar por ali. Beleza? Primeira causa. Segunda causa, extrarrenal não responsiva a cloreto. Isso aí, pessoal, é o DEI base para o paciente, certo? Ou eu repus bicarbonato de sódio, ou eu dei citrato, lactato, acetato, que essas três substâncias, quando eu jogar lá no fígado, o que vai acontecer? O fígado vai transformar isso aí em bicarbonato, certo? Então, citrato, lactato e acetato, no final das contas, vão virar bicarbonato. Então, no final das contas, se eu administrei alguma dessas coisas aí, eu administrei, no final das contas, bicarbonato. Hemotransfusão maciça. O que é uma hemotransfusão maciça, pessoal? Tem várias definições, certo? Mas uma delas é eu repus uma volemia do paciente em 24 horas. Por exemplo, o paciente tem 5 litros de sangue. Eu repus 5 litros de sangue em 24 horas. Dei não sei quantas bolsas de sangue para ele, certo? Por que hemotransfusão maciça dá alcalose metabólica? Porque esse paciente vai receber um fluido, que é o sangue, que ele tem um anticoagulante. Que anticoagulante é esse? O citrato, certo? Então, se eu dei muito sangue, eu acabei dando muito citrato para o paciente. Se eu dei muito citrato, o citrato vai lá no fígado é convertido em bicarbonato e vai acabar aumentando o bicarbonato do meu paciente. E síndrome Leite-Alcali é o paciente que, assim, isso aqui era mais visto, foi descrito nos pacientes que antigamente a terapia com omeprazol, pantoprazol e tudo mais, que os pacientes bebiam base para tentar melhorar as queixas dispépticas deles, certo? Então, se você toma muita base, muito carbonato de cálcio, em grande quantidade aí, você pode acabar desenvolvendo a síndrome Leite-Alcali. Então, no final das contas, o que são as causas extrarrenais não responsivas a cloreto? Você deu muita base para o paciente, beleza? Deu muita base, o paciente ficou alcalótico, certo? Como é que está o cloro sérico? Normal, porque não tem nada a ver com cloro. Eu dei foi base para ele. E o cloro urinário? Não tem por que estar alto, certo? Porque eu dei foi base para ele, certo? E as causas renais agora, responsivas a cloreto, é quando eu tenho perca de cloro pelo rim. E quando é que eu perco cloro pelo rim? Se eu dou um diurético de alça, se eu dou um tiazídico, essas síndromes aqui genéticas, síndrome de Bartel e Gitterman. Bartel, pessoal, não tem nada demais. Síndrome de Bartel é uma mutação no receptor onde age a furosemida, que é o diurético de alça, certo? Então é como se o paciente fosse intoxicado pela furosemida, porque a furosemida bloqueia na alça de Henle os receptores NKCC2, certo? Sódio, potássio 2 cloro.
E o paciente é como se ele tivesse nascido sem esse transportador. Ele tem uma mutação no transportador. Síndrome de Gittelman é como se ele tivesse uma mutação no cotransporte sódio-cloro, que é onde age o tiazídico, que é onde age a hidroclorotiazida, certo? Então o paciente nasceu com esse transportador disfuncionante. E a alcalose pós-hipercápnica? Pessoal, é o seguinte. Se eu tenho um diurético de alça, se eu tenho um tiazídico, ou essas síndromes genéticas, o que acontece? Com a quantidade de sódio dentro do meu túbulo renal, vai aumentar. Por quê? Porque eu não vou reabsorver. Se eu não reabsorver, eu vou ter uma alta carga de sódio, certo? Se eu tenho uma alta carga de sódio, vou voltar aqui. Se eu tenho uma alta carga de sódio, então vai chegar muito ou pouco sódio aqui? Muito sódio. Então, muito sódio aqui vai fazer com que eu reabsorva muito sódio. Reabsorvendo muito sódio, eu vou excretar muito potássio, excretar muito H+. Então, se eu por alguma condição tiver um maior aporte de sódio nas minhas porções mais finais do meu néfron, vai chegar muito sódio aqui, vou reabsorver muito sódio, jogar muito potássio para fora e muito H+. Então, isso vai me determinar um paciente com alcalose metabólica, porque eu perdi muito H+. Fora isso, potássio, meu paciente vai ter hipocalemia. Por quê? Porque eu joguei muito potássio para fora, certo? E fora isso, eles também, aqui é o transportador sódio-potássio 2-cloro. Então eu não vou reabsorver o sódio, nem o potássio, nem o cloro. Então eu vou perder cloro pelo rim. O tiazídico é o cotransportador sódio-cloro. Eu vou estar bloqueado esse transportador pela ação do fármaco. Então eu vou jogar cloro para fora. As síndromes aqui são análogas aos diuréticos. E a alcalose pós-hipercápnica, pessoal, é o seguinte. O meu rim, se eu tenho uma hipercapnia crônica, se eu tenho um aumento do CO2 crônico, meu paciente é um DPOC, o que vai acontecer? O meu rim vai querer, como a gente conversou na primeira aula, ele vai ter mecanismos compensatórios de querer reter bicarbonato para tentar compensar aquele CO2 que está muito alto. O CO2 está muito alto, o paciente vai tender a uma acidemia, certo? Então, o mecanismo compensatório do rim, que vai começar a atuar em 72 horas, mais ou menos, vai ser reter bicarbonato para conseguir compensar, aumentando a base, compensar esse ácido que está muito aumentado. O CO2 está muito aumentado, certo? Então, esse meu paciente, ele tem hipercapnia crônica e ele tem um bicarbonato alto, compensando aquele CO2 que tá elevado por causa do problema pulmonar, certo? Por causa da hipoventilação que esse meu paciente tem. Sendo que qual é a questão? Se esse meu paciente pega uma pneumonia, o que acontece? Ele começa a hiperventilar, certo? Ele era um hipoventilador crônico, entenda, era um acidótico respiratório crônico, e ele pegou a pneumonia, ele agudizou. Então ele aumentou a frequência respiratória, aumentou o volume minuto dele e começou a jogar para fora aquele CO2 que ele tinha retido. Então, o bicarbonato, ele cai de uma vez, ele como é que eu posso dizer? Ele volta ao valor normal de uma vez, porque o PCO2 que estava sendo alto era o estímulo para o bicarbonato estar alto. Era o estímulo para o rim reter bicarbonato. Sendo que quando aquele paciente agudiza e ele hiperventila e o PCO2 cai de uma vez, o que acontece? O PCO2 cai e o bicarbonato, por um tempo, continua alto, porque o rim ele demora a responder. O rim é devagar. Então esse meu paciente entra em alcalose metabólica. Assim, quando eu olho para o caso dele, eu vou ter um bicarbonato alto e um PCO2 baixo, certo? Então, qual é a causa daquele bicarbonato alto? É uma acidose crônica que ele tinha, uma acidose respiratória crônica que ele tinha. Beleza, pessoal? E assim, eu falei para vocês que normalmente compensação não normaliza pH. Mas num caso, por exemplo, de um DPOC crônico, paciente DPOC aí arrastado já de muito tempo, o rim dele teve tanto tempo para compensar, que às vezes ele consegue até normalizar o pH, certo? Ele pode ficar levemente acidótico, leve, ou então até compensado, totalmente, assim, pH normal, porque foi muito tempo para aquele rim conseguir reter bicarbonato, para conseguir ter uma resposta eficaz para aquele estímulo
do PCO2 muito alto, aquele estímulo de acidemia. E por fim, as causas renais não responsivas a cloreto, que é basicamente um aumento dos mineralocorticoides, certo? O cloro sérico está normal, por quê? Porque não tem nada a ver com ele. E o cloro urinário tende a estar um pouco aumentado, certo? E quais são as causas? Hiperfunção da minha célula principal. E o que causa a hiperfunção da célula principal? Hiperestímulo da aldosterona, seja um hiperaldosteronismo primário ou um hiperaldosteronismo secundário, por exemplo, a hipovolemia, que aumenta o eixo renina-angiotensina-aldosterona. Síndrome de Liddle, que é uma mutaçãozinha do ENaC, aquele canalzinho epitelial de sódio, que faz com que ele fique hiperfuncionante, mesmo sem estímulo da aldosterona, mesmo sem estímulo de gradiente eletroquímico. Síndrome de Cushing, porque eu tenho muito glicocorticoide. Glicocorticoide em altas doses, ele tem efeito cruzado com o mineralocorticoide. Então, muito cortisol acaba estimulando, sim, o receptor de aldosterona, que é o mineralocorticoide. Então, meu paciente tem uma hiperfunção da célula principal. Uso exógeno de glicocorticoide em altas doses, mesma explicação. Excreção excessiva de ânions não absorvíveis. O que é isso, pessoal? Se eu tenho muito ânion, vou ter que voltar de novo, desculpa. Se eu tenho muito ânion não absorvível, por exemplo, penicilinato. A penicilina, ela se desfaz, é um ácido, certo? E forma um ânion que é o penicilinato, certo? Esse é só um exemplo. Esse penicilinato ele é não absorvível. Ele vem aqui na minha urina, não é absorvido e ele gera carga negativa no lúmen tubular. Se ele gera carga negativa no lúmen tubular, o que vai acontecer? As cargas positivas, mesmo sem esse estímulo inicial do sódio entrando, elas vão querer sair. Então, o H+ sai, o potássio sai, devido a essa carga negativa que vai estar no lúmen tubular. Então, se eu tenho esse ânion não absorvível, eu vou ter uma excreção de potássio e uma excreção de H+ aqui. Da mesma forma, assim, semelhante a uma hiperfunção da minha célula principal. Por fim, pessoal, só organizando, ó, causas responsivas ou não responsivas a cloro, causas renais ou extra-renais. Nas causas renais, o cloro urinário vai estar alto, certo? Nas causas responsivas a cloro, o cloro sérico vai estar baixo. Por isso que elas são responsivas a cloro, certo? Então é assim que a gente tenta ver. Você vai pedir o quê? Vai ver anamnese, exame físico, cloro urinário, cloro sérico. E assim você vai ter uma ideia de o que está causando aquela alcalose do meu paciente, certo? Então, veja a medicação. Ele toma diurético? Ele toma corticoide? Ele foi reposto bicarbonato de sódio para ele? Ele vomita? Ou ele tem alguma daquelas causas estranhas de diarreia que vão gerar alcalose metabólica em vez de acidose metabólica em um gap normal? E eu vou ver os cloro sérico e o cloro urinário dele. Beleza? Pronto, pessoal. Vamos agora finalizar. Como é que eu avalio um agaso? Primeira coisa, primeiro passo, avaliar o pH. Esse paciente está em acidemia, alcalemia ou está normal o pH dele? Primeira pergunta, é possível haver um pH normal, mesmo na presença de distúrbios? Claro, pessoal. O que é uma acidose? O que é uma alcalose? São forças que puxam o pH para baixo ou para cima, certo? Se eu tenho uma força que puxa o pH para baixo e uma força que puxa o pH para cima, e elas são equivalentes fortes, assim, são equivalentemente intensas, então o pH fica na faixa de normalidade, certo? Então, se eu tenho um pH normal, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho um paciente normal, que não tem distúrbio nenhum, ou eu tenho distúrbios opostos que estão fazendo com que o pH fique normal, certo? Segundo passo, eu vou avaliar o PCO2 e o bicarbonato. Meu paciente está acidêmico ou alcalêmico? Qual dos dois, o compartimento respiratório ou o compartimento metabólico, qual dos dois justifica a modificação do meu pH? Certo? Essa acidemia é um PCO2 alto ou é um bicarbonato baixo? Você vai olhar e aí você vai me dizer, esse distúrbio do paciente é um distúrbio primariamente metabólico ou respiratório? Através da análise do CO2 do bicarbonato, você me diz isso. Terceira passo, avaliar a compensação. Bom, eu vi que meu paciente tem vamos supor, tem uma acidose metabólica, certo? O PCO2
está dentro da faixa de compensação? A gente viu que um paciente que tem um distúrbio, o outro compartimento vai tender a compensar, fazer modificações para compensar aquele distúrbio primário, certo? Então, se ele tem uma acidose metabólica, o que aconteceu? O bicarbonato caiu. Então, o que é que o PCO2 vai fazer? Vai cair junto. Agora, eu tenho que saber, o PCO2 ele caiu o que eu esperava que ele iria cair, ou ele caiu mais do que eu achava, ou caiu menos do que eu achava que ia cair. Se ele caiu mais, então um PCO2 que era para estar ali, vamos supor, em 30, mas o PCO2 está 20. Se ele está 20, é porque ele caiu mais do que eu achei que ele ia cair. Se o PCO2 caiu mais, eu tenho um PCO2 mais baixo do que eu achava que era para estar. Então eu vou ter uma alcalose respiratória associada. Lá, e como é que tu chegou nesse valor de 30? Aquelas formulazinhas, pessoal. Vai ficar tudo mais claro quando vocês olharem as questões, certo? Aqui está sendo a nossa segunda parte da aula. A terceira parte vai ser só resolução de questão, certo? Então não deixe de dar uma olhadinha no nosso terceiro vídeo, certo? Agora não, Laio. Eu fiz a formulazinha lá, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. E o meu PCO2 era para dar 28. E o do meu paciente está 29. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o PCO2 está na faixa que eu esperava que ele estava. Ele não está normal. Por quê? Porque ele está mais baixo. Mas ele está mais baixo por causa de uma resposta fisiológica, de uma resposta compensatória do meu organismo. Certo? Então aquilo ali era esperado. Então, o meu paciente ele tem o quê? 2 distúrbios? Não, ele tem só um distúrbio. Ele tem só uma acidose metabólica. E o PCO2 dele caiu na resposta fisiológica. Terceira, avaliação de distúrbios específicos. Se o meu paciente tiver uma acidose metabólica, eu vou fazer o cálculo do Union Gap, porque eu preciso do Union Gap para saber se aquilo é uma acidose metabólica de Union Gap aumentado ou Union Gap normal. Se for de Union Gap normal, eu vou ter que dar uma olhada no Union Gap urinário dele, para saber se aquela perda ali é uma perda renal ou é uma perda pelo trato gastrointestinal. E tem o cálculo do delta-delta. Vamos se acalma com esse delta-delta aí. A gente vai entender já já. Vamos só treinar. Isso aí é a situação normal, beleza? O que foi que aconteceu, pessoal? Daquela situação para essa. Vou voltar. Ó. O que foi que aconteceu? O bicarbonato caiu e o Union Gap aumentou. Então isso aí é a representação gráfica do quê? De uma acidose metabólica com Union Gap aumentado. O bicarbonato caiu às custas de um aumento de Union Gap. Tranquilo? Voltando. Normal. E agora? O bicarbonato voltou a cair. Mas foi o Union Gap que aumentou? Não, não foi o Union Gap que aumentou, não. Foi o cloro que aumentou. Certo? Então, o bicarbonato caiu. Acidose metabólica. Mas foi o cloro que aumentou. Acidose metabólica hiperclorêmica ou acidose metabólica de Union Gap normal. Entendido, pessoal? Novamente, normal. E agora? Agora o bicarbonato voltou a cair. Mas ele caiu às custas de 2 modificações. Vou voltar, ó. Olha de novo. O bicarbonato caiu, o Union Gap aumentou e o cloro aumentou. Então esse paciente, ele tem quantos distúrbios? Só um? Não, pessoal. Esse paciente tem 2 distúrbios. O bicarbonato caiu tanto às custas de aumento do Union Gap, como às custas de um aumento do cloro. Então esse paciente tem 2 distúrbios. Ele tem um distúrbio misto. Novamente o normal. E agora, ó. Opa, o que aconteceu? Calma aí. O bicarbonato, o Union Gap aumentou. O cloro diminuiu. E o bicarbonato diminuiu um pouquinho. Presta atenção, ó. Rapaz, o que foi que aconteceu aí? Pô, negada. O Union Gap aumentou. O bicarbonato, ele era para ter caído, mas ele não caiu tanto. Por quê? Porque acabou que o bicarbonato subiu um pouco e consumiu o cloro. O que esse paciente tem? Esse paciente tem um distúrbio misto, pessoal. Uma acidose metabólica do Union Gap aumentado. Por quê? Porque o Union Gap aumentou e consumiu o bicarbonato. Mas o bicarbonato não caiu tanto porque ele tinha uma alcalose metabólica antes. Então, o bicarbonato caiu só um pouco. Porque o bicarbonato de base desse paciente já era um pouco mais alto. Certo?
Então o que é que vem ser o delta-delta, pessoal? O delta-delta, ele vai avaliar se naquele meu paciente com acidose metabólica de onion gap aumentado, eu tenho também uma acidose metabólica de onion gap normal ou uma alcalose metabólica associada. E como é que eu sei isso? É porque é o seguinte, pessoal. Numa acidose metabólica de onion gap aumentado pura, toda variação, toda queda do meu bicarbonato tem que ser explicada por um aumento do onion gap, certo? Para cada mEq de bicarbonato que cair, o onion gap tem que aumentar. Tem que ser uma relação proporcional, certo? Por quê? Porque é para eu ter certeza que toda a queda do bicarbonato foi decorrente de aumento do onion gap, certo? E como é que eu faço isso? Eu vou ver a variação do onion gap em relação a quanto? A 10. Porque não é de 8 a 12? Então eu pego 10. O onion gap do paciente é 15. Então quanto é que é esse delta onion gap aqui? 5. E o bicarbonato dele? O bicarbonato de base de um paciente é 24. Quanto é que o bicarbonato do paciente é? Vamos supor, o bicarbonato do paciente é 19. Então, o onion gap dele é 15 e o bicarbonato é 19. Então, o delta onion gap dele variou 5. Então, o onion gap cresceu 5. E o bicarbonato dele caiu quanto? Tá 19, então caiu 5 também. Então, o que aconteceu? Esse meu paciente teve um onion gap aumentando e um bicarbonato caindo na mesma proporção. Então, o que acontece? Esse meu paciente tem um distúrbio simples. Ele tem só uma acidose metabólica de onion gap aumentado. Agora, se o meu paciente tem, por exemplo, um onion gap de 15. Vamos lá, 15. Sendo que o bicarbonato dele é 10. Então, vamos lá. O onion gap dele variou 5, certo? E o bicarbonato dele é 10. O bicarbonato variou 14. O bicarbonato caiu muito mais do que o onion gap subiu. Então o que esse meu paciente tem? Ele tem alguma outra coisa que não é só o onion gap aumentando que está fazendo com que o bicarbonato dele caia. Então o que esse meu paciente tem? Ele tem uma outra acidose metabólica. E qual é o outro tipo de acidose metabólica? É a acidose metabólica com onion gap normal. Então o onion gap dele está 15. Então o delta onion gap dele é 5. E o bicarbonato dele é 10. Então aqui embaixo ele variou 14. Então, não variou na mesma proporção, certo? Se por outro lado, vamos lá, de novo, meu paciente tem um onion gap de 20, certo? Mas o bicarbonato dele é um bicarbonato de 21. Então o que aconteceu? O onion gap aumentou 10. O onion gap dele era 20. Agora variou 10. E o bicarbonato dele variou quanto? Variou só, acho que foi 21 que eu falei, né? Variou 3. Rapaz, o onion gap variou 10 e o bicarbonato variou 3. Isso aí não tá legal. O onion gap variou muito e o bicarbonato variou pouco. O que aconteceu? Tem alguma coisa puxando o bicarbonato para cima. O que puxa o bicarbonato para cima? Alcalose metabólica. Esse meu paciente ele não tem só uma acidose metabólica de onion gap aumentado. Ele tem uma alcalose metabólica associada, certo? Existem esses valores aqui, pessoal. Esses valores aqui, se tiver essa relação entre 1 e 2, é porque o paciente tem só a acidose metabólica de onion gap aumentado dele. Se tiver menor do que 1, é porque ele tem uma acidose metabólica de onion gap normal associada. Se maior do que 2, é porque ele tem uma alcalose metabólica associada, certo? Existem gente que bota esse valor aqui, ó, em vez de 2, 1.6, certo? Mas não vamos brigar por causa disso. O dado é, se eles variarem na mesma proporção, esse meu paciente tem um distúrbio simples, certo? Se eles variarem em proporções diferentes, eu tenho que avaliar se tem uma alcalose metabólica associada ou uma acidose metabólica de onion gap normal associada, certo? E existem outras formas de eu fazer isso, pessoal, que não só pelo cálculo daquela forma do onion gap, do delta-delta, certo? Vamos lá, vou explicar para vocês, certo? Quem já tiver entendido, quem não quiser, se quiser dar uma passada, mas assim, eu acho mais interessante essa forma do que a outra. O onion gap do paciente tem que variar na mesma proporção do bicarbonato. Vocês estão cansados de saber disso, certo? Se o onion gap do paciente foi de
15, por exemplo, certo? Eu pressuponho que o bicarbonato de base do meu paciente era um bicarbonato normal, certo? Era um bicarbonato entre 22 e 26. Então vamos lá. Se o anion gap do paciente é 17 e o bicarbonato dele é 18, o que acontece? O anion gap variou 7 e o bicarbonato dele caiu para 18, certo? Então, eu quero saber se essa queda do bicarbonato foi só às custas de aumento do anion gap. Então, o que eu faço? Quanto variou o anion gap? 7, né? Então, o bicarbonato vai ter caído quanto? 7. Então, eu vou jogar 7 dentro de 18. Então, eu vou somar 18 com 7, que dá quanto? 25. Pronto. Então, o bicarbonato do meu paciente, se não fosse um anion gap que aumentou, era para estar em 25. Então, 25 é um valor normal. Então, esse meu paciente, ele tem o quê? Ele tem só a acidose metabólica de anion gap elevado dele, certo? Vamos lá, fazer a mesma coisa nesse exemplo de baixo. O anion gap do paciente é 17, certo? Então, o anion gap dele variou 7, porque 10 é o meu valor médio, certo? Soma 7 no bicarbonato dele. 7 mais 10 dá 17, pessoal. Ainda é um bicarbonato baixo. Se ainda é um bicarbonato baixo, isso quer dizer o que para mim? Que não é só o anion gap que aumentou que baixou o bicarbonato. Tem mais coisa que está puxando o bicarbonato para baixo. E que coisa é essa? Que distúrbio é esse que puxa o bicarbonato para baixo? É uma acidose metabólica de anion gap normal. Porque o bicarbonato dele, mesmo com a correção aqui do anion gap, dá um bicarbonato baixo. Tá certo? Por outro lado, vamos lá, o mesmo anion gap de 17. Variou quanto o anion gap? 7. Então o bicarbonato é para ter caído quanto? Em torno de 7. Soma 7 ao bicarbonato do paciente. 7 mais 21 dá 28. Certo? Aqui tá errado, pessoal. Aqui tá 20, ó. Mas desconsidera. 21 mais 7, que foi a variação do anion gap, é 28. 28 é um valor aumentado para bicarbonato. Então o que quer dizer? Esse bicarbonato do meu paciente, ele variou menos do que eu quero para ele variar. Certo? Tanto é que quando eu corrigi pelo anion gap, o bicarbonato de base dele foi para 28. Então, se foi para 28, o que acontece? Que ele tem alguma coisa que puxa o bicarbonato dele para cima. Se tem alguma coisa que puxa o bicarbonato para cima, então esse paciente tem uma alcalose metabólica associada. Beleza, pessoal? Entendido? Quando é que eu vou usar isso aqui? Ou vou usar o delta-delta? Eu vou usar se eu tenho um paciente com acidose metabólica de anion gap aumentado e quero saber se foi proporcional essa variação de anion gap com a variação do bicarbonato. E só para organizar o raciocínio, se eu tenho um pH, eu tenho 3 possibilidades. Ele pode dar baixo, pode dar normal ou pode dar aumentado. Tá certo? Se ele deu normal, 2 possibilidades. Ou eu tenho um distúrbio misto, tenho uma acidose puxando para baixo, uma alcalose puxando para cima, que são igualmente intensas e se compensam, ou então esse meu paciente está normal, tá certo? Se eu tenho acidemia, eu vou para o esquema 1, se eu tenho alcalemia, eu vou para o esquema 2. Vamos lá, paciente acidêmico. Se ele está acidêmico, olhei o pH, primeiro passo. Segundo passo, olhar bicarbonato e PCO2. Qual dos dois justifica a minha variação do pH? É um bicarbonato baixo ou é um PCO2 alto? Se for um bicarbonato baixo, esse meu paciente tem uma acidose metabólica. Se for um PCO2 alto, esse meu paciente tem uma acidose respiratória. Qual é o primeiro passo? pH. Segundo passo, olhar PCO2 e bicarbonato. Terceiro passo, olhar compensação. Eu vou ver se esse meu paciente, se por exemplo, ele variou o bicarbonato dele, teve a acidose metabólica dele. Então o PCO2 ele vai reagir caindo também. Essa queda foi o que eu esperava? Foi maior ou foi menor? Vou avaliar. Se for o distúrbio respiratório, da mesma forma. Então eu posso ter um distúrbio simples, se o PCO2, no caso da acidose metabólica, variou o que eu esperava. Ou se o bicarbonato, no caso da acidose respiratória, variou o que eu esperava. Ou um distúrbio misto, se eles variaram fora da faixa. Se ele tem uma acidose metabólica, eu vou fazer o quê? O anion gap. O anion gap pode estar normal ou pode estar aumentado. Se o anion gap está aumentado, a acidose metabólica do anion gap é aumentado. Se
Aí eu vou fazer o que? O delta-delta, certo? Para saber o que? Para saber se esse meu paciente não tem uma alcalose metabólica associada ou uma acidose metabólica de Wien-Gap normal associada. Se o Wien-Gap está normal, acidose metabólica hiperclorêmica, que pode ser decorrente de problemas do trato gastrointestinal ou problemas urinários, certo? E como é que eu tiro essa dúvida? Wien-Gap urinário. Esquema 2. Se o meu pH está alcalêmico, vamos lá, olhei o pH, depois bicarbonato e CO2. Bicarbonato está alto ou o CO2 está baixo? Se o bicarbonato está alto, então alcalose metabólica. Se o PCO2 está baixo, alcalose respiratória. Olhei pH, olhei bicarbonato, olhei CO2. Depois, compensação. Se eu olhar a compensação, eu vou ver. É um distúrbio simples ou é um distúrbio misto, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu disse para vocês com algumas ideias, os valores de referência, uma tabela e 5 fórmulas, a gasometria estaria interpretada. Então vamos lá. Tenho aqui minha tabela, uma fórmula, 2 fórmulas, 3 fórmulas, 4 fórmulas e 5 fórmulas, certo, pessoal? E vamos embora, que a gasometria agora é com a gente, certo? Não deixe de olhar, pessoal, o nosso último vídeo, que vai ser o vídeo de resolução de exercícios. Tá aí já a primeira para você dar uma... Opa! Vamos lá, pessoal. Pois foi um prazer. Então, dê mais uma descansada, tome um café, respire e vamos para as questões já já.